Boa noite, gente. Boa noite. Adoro ver esse auditório cheio. Está muito lindo esse evento, né? Queria agradecer a presença de todas as pessoas. Da Cíntia, grata pela sua fala, foi muito boa. Antes de apresentar o Daniel, eu gostaria de agradecer a presença da professora Célia aqui no auditório. Para quem não conhece, a professora Célia é uma das responsáveis pela existência do programa de pós-graduação, uma das primeiras professoras que ajudaram a escrever esse projeto. Então, é com muita honra que a gente recebe a Célia aqui hoje. Ela foi minha orientadora de mestrado e doutorado, e é uma das responsáveis por a gente ter no nosso currículo hoje a disciplina de arte africana, agora não só na licenciatura, mas no bacharelado também. E essa luta começou há quantos anos, Célia? 20, 30? 30 anos ou mais. Talvez até mais, até já penso do meu percurso acadêmico mesmo, né? Depois trouxe para cá, né? Mas, então, eu quero agradecer a presença dela. É muita alegria estar aqui de volta, ver esse auditório cheio, isso é super importante, né? Porque quando a gente faz um evento, a gente quer que o público participe, né? Isso faz falta para nós, que vocês todos estejam engajados, fazendo perguntas e se dirigindo a nós, né? E o meu percurso, isso é muito bom, né? Está muito ligado aqui com o do Daniel, né? Eu e o Daniel estivemos nesse percurso já desde muitos anos mesmo, quando ele começou a fazer a carreira dele artística, depois com a Marnete também, a mãe dele também fazendo a sua carreira e trazendo para nós toda essa reflexão sobre as questões todas da periferia, dos afros, das exclusões, e foi assim, eu vou dizer assim, um alicerce de toda a minha pesquisa, que resultou depois no livro também, que foi publicado pelo Daniel, pela editora do Daniel, um grande companheiro hoje, um grande parceiro de pesquisa, de diálogos, e é sempre uma grande alegria. Ele está hospedado ali no meu apartamento, e a gente fica conversando, trocando muitas coisas, né, Daniel? Muito bom. Mas eu não vou apresentar o Daniel, porque eu não vim aqui para isso, né? Eu acho que ele não vai apresentar. Mas, olha, apresentar o Daniel é uma tarefa muito difícil, né? Porque o Daniel ele tem um percurso enorme, que vocês vão ver, que está totalmente no livro dele, né? O livro dele, que ele vai estar lançando amanhã, é o percurso todo da vida artística dele, né, desse envolvimento que ele tem com a arte, com a sociedade, não separando essas duas coisas, mas sempre vendo andar junto a sociedade e a arte, né, e dentro dessa questão de arte política mesmo, né, do engajamento mesmo com todas as nossas necessidades de entrosamento das populações, principalmente das populações afrodescendentes, dos excluídos, e hoje também muito dos indígenas. Então, falar do Daniel a gente passar assim, uma noite inteira aqui falando vai ser pouco, né? Mas eu não vou tomar o tempo, porque eu acho que vocês querem ouvir o Daniel falar, e é um grande prazer ver esse auditório cheio aqui, e a gente vai, através agora da fala do Daniel, vocês entenderem mais esse percurso todo, né? Uma das primeiras, ou a primeira mestranda que eu tive aqui, que foi a Franciele, foi que começou a pesquisar o Frente 13 de Fevereiro, que na ocasião tinham feito toda essa manifestação pela morte desse rapaz que foi confundido, né? Sempre tem, e isso se repete hoje com as questões dos negros, dos afros, né? Infelizmente a nossa sociedade continua matando essas pessoas, confundindo com bandidos, com ladrões, com todas essas exclusões, né? Não, isso é um fato recorrente que nós, infelizmente, ainda estamos vivenciando, né? Mas a luta está aí, né? E eu acho que toda essa frente de 13 de fevereiro, e mesmo antes o Daniel já tinha um engajamento também político nessa área, né? Então, acho que vocês vão gostar muito de ouvir todo o percurso dele hoje aqui. Vou deixar para ele falar. Obrigado, Célia. Bem, boa noite a todos, a todes.
Eu vou pedir primeiro para mostrar o site que eu pedi para colocar ali, porque a Cíntia traz essa coisa maravilhosa que é quando a gente tem uma dupla, né, de palestrantes, porque o primeiro traz uma provocação e traz uma determinada linha que desfaz tudo que a gente preparou antes para criar uma outra coisa que conecta, porque sinto perfeitamente que nós vivemos uma geração muito, assim, simultânea, Chile, Argentina, Brasil, com questões muito parecidas. Eu vou tentar ligar algumas questões que a Cíntia colocou. Obrigado pela apresentação e o compartilhamento da Biblioteca Queer. Agradeço também aqui o convite para participar aqui do seminário. Esse tema é interessante, né, a gente pensar sobre compostar, corpo, palavra, paisagem e escuta. Vou tentar relacionar também aqui no simpósio. E o que eu vou tentar compartilhar aqui tem muito a ver com a ideia de linha de pesquisa de processos artísticos contemporâneos. É um pouco esse trabalho que eu venho me dedicando no campo acadêmico a sistematizar o que é de fato a pesquisa de processos artísticos contemporâneos. Aqui, mas aí, provocado aqui pela Cíntia, eu também trouxe uma outra estratégia. Veja bem, a gente tem sempre que filosofar num momento como esse, não como um comparativo de binômios, melhor, pior, mais eficiente, menos eficiente, mas a nossa potência está na multiplicidade de estratégias que criamos para inscrever um outro mundo possível. E essas diferentes estratégias que compõem um cenário que fica incapaz de ser dominado e que pode se replicar e pode se espalhar. Então, a estratégia que eu adotei desde 2010, é isso que eu queria mostrar, foi criar uma editora. Eu sentia que o que a gente estava produzindo desde os anos 2000 precisava de uma casa editorial para publicar o que a gente vinha fazendo. Porque se a gente depender das grandes editoras, você mandar o seu manuscrito para a Companhia das Letras, para a Perspectiva, decidir quem vai publicar o seu livro, praticamente até isso acontecer, você já passou toda a energia de mobilização. Então, a estratégia de ter uma editora era um ponto fundamental dentro de um pensamento sempre coletivo, né? Eu vou falar aqui de trajetórias que são individuais, que sempre são coletivas também, são atravessadas por coletividades. Eu vou pedir para baixar um pouquinho para a gente ver desde o começo as primeiras publicações, e aí eu vou falar de baixo para cima. A gente vai até o final e a gente vai subir. Então, a primeira publicação foi Zumbi Somos Nós, que é uma publicação que traz uma urgência que ela é interseccional com a questão queer. E é isso que eu vou tentar também organizar aqui, meio no improviso, como a interseccionalidade é a chave para a gente pensar uma transformação de luta, uma transformação de representação, uma transformação dos fazeres e dos locais sociais. E isso tem a ver com a gente pensar a questão no Brasil. A gente tem uma grande maioria, tem uma grande história de escravidão, teve a maior escravidão do planeta no Brasil, acho que todos aqui sabem disso. O Brasil recebeu quase que metade dos escravizados que foram sequestrados da África, e, portanto, é um país que vive sempre e foi calcado na sua história, foi montado para ser excludente a essa população. Esses não têm direito. Então, o trabalho começa com o Zumbi Somos Nós, o trabalho editorial. Eu vou pedir para a gente voltar. E a gente vai num trabalho editorial tentando buscar uma interseccionalidade com coletividades, a questão urbana, ou seja, como essa geografia da exclusão ela vai se articular.
E também, à medida que isso vai se somando a outros debates e a outras lutas, a gente pode ir subindo, a gente tem vários debates sobre cidade, intervenção, estratégias de representação dentro da cidade. Tecnoxamanismo é um livro importante também, já é um primeiro livro internacional. A gente tem uma série de cartografias, a gente pode, por exemplo, abrir a cartografia, aquela ali, World Brasil, Brasil Mundo, isso. Que é uma estratégia que também a gente comunga aqui, que foi muito atravessado dentro do movimento das coletividades nos anos 2000, 2010, 2020, na América Latina, essa ideia da gente construir uma narrativa e uma leitura e uma sistematização de conhecimento não linear. Ou seja, para além de a gente pensar formas de biblioteca, né, também, se a gente for fractalmente olhando, a gente está pensando formas de inscrever o conhecimento. Não só organizar o conhecimento já escrito, mas também a gente conseguir criar outras formas de publicação. Outras formas não lineares. E aí, o Brian Holmes tem uma importância muito grande, Bureau de Estudo, que é um grupo francês, tem uma importância muito grande de trazer visualidades e discussão sobre fazeres cartográficos. E aí tem uma grande mentora conceitual disso, que é a Sueli Ronick, que é uma pensadora que trabalhou bastante a ideia de cartografia. E cartografia, para ela, servia como um antídoto ao fazer acadêmico, ao fazer científico objetivo. Por quê? O que ela cria num texto que é icônico, o fazer do cartógrafo, e isso vale muito para nós, artistas e estudantes de arte dentro da academia, você não tem um método. O método, ele é tóxico. O que você tem, o método e metodologia são tóxicos. O que você tem é o inventar um caminho. E para isso inventar o caminho, assim como um cartógrafo, você vai usar as ferramentas que são disponíveis a cada momento que você encontra uma transformação, uma mutação de território. E a gente está falando aqui de territórios sensíveis, territórios que podem ser não propriamente físicos, né? Então, nesse sentido, você pode usar o recurso de desenho, da escrita documental, da escrita teórica, os diálogos, os fragmentos, as colagens. E o conceito da cartografia, ela carrega um pouco desse fazer transversal, que eu vou falar um pouco, e que a Invisíveis Produções tentou captar um pouco dessa produção. A gente pode voltar para a lista de produção. Toda essa parte aqui não estava planejada eu fazer, mas eu acho que é importante porque conecta com a ideia da biblioteca, como é quase que um outro lado se a gente imaginasse uma cartografia, uma determinada diagrama, é como se tivesse um braço tentando estender o que é o fazer editorial. E nesse caso, o fazer editorial como intervenção editorial, ou seja, como a gente entra dentro de um campo em que circula os livros em bibliotecas, circula em livrarias, circula no meio acadêmico, como a gente pode fazer isso com os recursos que a gente tem, né? A maior parte aqui, vocês podem anotar e dar um download, quase todos têm para download inteiro do livro. Aí, seguindo um pouco mais à frente, a gente tem a Maurinete Lima, minha mãe também, que tem um livro de poema, que também é a fundadora da Frente 3 de Fevereiro. Vou pedir para a gente subir mais um pouco. Não, descer mais um pouco, desculpa. E eu queria passar para o... Descendo, por favor. Mais um pouquinho. Tá. Ok. A gente tem essas publicações. Teve uma aqui, olha como é sintomático, né? Toda vez tem uma publicação que é nosso maior sucesso editorial, que é a Antologia Trans. Antologia de trans, travestis e não binários. E sempre eu tenho que pedir para essa plataforma para eles recolocarem, porque eles tiram do menu. Subindo, vamos ver se está. Não está aí, né? Não, é incrível. Algo que a gente recorrentemente tem que fazer o pedido oficial para eles recolocarem. Mas, enfim, é uma publicação que eu queria mostrar, porque ela tem uma força também nessa discussão
dessa luta e dessa discussão e desse aprofundamento e reflexão. Situação Prestes Maia, por exemplo, foi feito no Parquinho, é parte também da reflexão do Ocupa a Cidade. E aqui vamos colocar o livro da Célia falando sobre intervenção editorial, né? O que é a gente ser, em 2022, a Célia foi modesta e não falou que ganhou o prêmio Jabuti com esse livro, né? O Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira. Publicado pela Invisíveis, eu pude ter o prazer de ser editor desse trabalho, fazer o projeto gráfico, a gente pode passar algumas páginas. E essa ideia da intervenção editorial, que aí ela entra dentro de um determinado modelo editorial, enfim, ela tem que ser uma determinada capacidade de ser reproduzida como livro, ser vendida em livrarias e concorrer e disputar esse maior prêmio editorial que tem no Brasil, que é o Prêmio Jabuti. E realmente, a UDESC é privilegiada de ter uma professora que teve um prêmio Jabuti. Não, poucas universidades e departamentos têm essa qualidade. Uma salva de palmas, gente, para a Célia! E a partir de um tema... E é isso que eu acho que é lindo dessa história da resistência, e isso está muito latino-americano, mas mais ainda sul-americano, e mais ainda Chile, Argentina e Brasil, que tem essa comunicação que eu acho que é muito frutífera, e sempre tiveram várias colaborações entre os coletivos, mas essa ideia de trazer o Brasil traz com muita força o debate racial. A questão racial, ela nos atravessa de uma maneira tão premente, e a nossa cenário artístico foi tão míope a isso durante tantas e tantas décadas, praticamente invisibilizando essa discussão, ou quando trazia essa discussão sob perspectivas brancas, como é importante a gente poder trazer a discussão, trazer e receber esse reconhecimento a partir de um livro tão significativo que traz não só a arte afro-brasileira, mas a discussão sobre a arte africana e os museus coloniais e as transformações desses museus coloniais. Voltando à lista, agora a gente vai entrar na última publicação, que é o meu livro que eu lanço amanhã. E a partir desse livro que eu tinha preparado aqui a minha fala, é um livro que ele tem muito a ver com a parceria com a UDESC. Aí é isso, vamos colocar em tela cheia, aí, para a próxima página, vamos ver se está em página dupla, isso, beleza. Aí eu posso passar daqui, né? Tá. No pedestal? Não, tá bom aqui. É só um dedo que eu mobilizo aqui. Então, a gente fez uma inversão. Eu participei como editor do livro da Célia. A Célia participou como editora deste livro, assim como o meu orientador também, o Almir Almas. Esse livro é fruto de uma tese de doutorado, da minha tese de doutorado. E isso também eu acho que é relevante falar aqui na UDESC, porque dentro de um ambiente acadêmico fica esse desafio. Qual, afinal, é esse sentido da gente falar de arte, falar da perspectiva do artista? Como a gente fala disso, né? Como a gente performa esse conhecimento? E, nesse caso, o fazer do artista ele tem muito a ver com os processos artísticos, como contar uma própria história. E contar a nossa história, eu acho que é chave de uma transformação. Aqui a gente tem o índice, né, as divisões de bloco que a gente vai passar. Eu vou passar as páginas, mas não vou entrar, obviamente, em todos os assuntos. Vou até colocar aqui uma contagem de tempo, para a gente não se estender muito. Mas a ideia que fica, né, logo que eu coloco na introdução, é como contar a própria história. Como a gente consegue criar uma perspectiva de algo que a gente está dentro o tempo inteiro. E que a gente, em parte, tem que recuar, sair e, em parte, fabular. Inventar e conseguir criar uma maneira de contar essa história que tenha intensidades da história. Um pouco dessa tradução de intensidades é que a gente vai ter também no campo expositivo.
com o trabalho dos coletivos que envolvem questões sociais, políticas, que muitas vezes acontecem com processos, né, processos muito intensos, sociais. Como você faz uma instalação no museu e isso tem força, e isso de alguma maneira consegue trazer essa força desse processo, essa potência de transformação desse processo. Essa questão está posta também na escrita. Então, para tentar desenvolver esse performar a própria história, o que eu fiz dentro desse recurso foi criar 3 vozes diferentes. Aqui a gente vê uma página com 3 vozes diferentes. Tem uma voz depoimento, e isso era muito importante como uma espécie de libertação do fazer escrita acadêmica. Eu acho que vários aqui já se depararam com isso. Quando você é convidado a escrever, não, mas você tem que escrever, você está escrevendo numa universidade, você tem que ter um determinado tom para você escrever, tem uma determinada forma de você escrever. E isso é pedido a cada degrau que você passa desse fazer acadêmico, a exigência maior. Digamos, o modelo fica mais rígido. Então, quando você está na graduação é um, quando você está no mestrado é outro, quando você está no doutorado é outro. Como se livrar disso? Então, para isso, as estratégias, uma das estratégias foi criar 3 vozes diferentes, sendo uma voz de depoimento, essa em verde, que eu me sentia na liberdade de contar a história mesmo. Contar com as minhas próprias palavras uma narrativa do que tinha se passado, de como tinha se passado. Uma parte em preto, que constrói todo um eixo, que é uma escrita mais acadêmica, mais objetiva, no sentido de que ela organiza melhor essa passagem, e em marrom, o diálogo com os pensadores, comigo mesmo, de um outro momento de escrita, com outros colegas. E nesse sentido é muito feliz quando você descobre que, de fato, o fazer acadêmico de escrita é você conversar com parceiros, com uma determinada família de pensamento que você teve acesso e que você pode dialogar. E nesse caminho, aqui minha fotinha de contar a própria história, não vamos omitir este momento. Como então, essas 3 vozes foram uma forma de performar. Aqui eu vou entrar então um pouco nos capítulos e contar brevemente passagens desses capítulos. Pontes de luz, né? O trabalho chama Barreiras do Inferno, né? Barreira do Inferno, a Terra de Gigantes. A escrita de minha história, a história de minha escrita. Essa ideia desses, como essas duas coisas se retroalimentam. Barreira do Inferno, alguém sabe o que é a Barreira do Inferno? Ninguém, gente. Barreira do Inferno foi a maior base de lançamentos de foguetes do Brasil. Localizada em Natal. Então você vai em Natal, na praia da Ponta Negra. Depois de Ponta Negra, quando você subia antigamente o Morro do Careca, você tinha a Barreira do Inferno, que tinha uma grande cerca dizendo: não ultrapasse. Área militar, não ultrapasse. E lá aconteciam os lançamentos de foguetes, que o Brasil tinha uma parceria com os Estados Unidos, né? Natal tem uma grande importância na aviação mundial. É o primeiro lugar que desce um avião que cruzou o Atlântico. Saiu da África e veio e pousa em Natal. Então, Natal começa a ser uma base importante na Segunda Guerra, né? Ela se transforma na segunda maior base fora dos Estados Unidos, e depois ela se torna a base de lançamento de foguetes. E eu, na infância, via muito desses... Muitos não, mas alguns, sendo alguns muito marcantes. Um em particular, que foi um dia que a gente estava em sala de aula, e de repente a gente olha para o céu, e veja bem, isso é década de 80, o temor da guerra nuclear super no ar, assim. E começam uns raios, assim, no céu, umas bolas coloridas,
a professora olha para aquilo e as crianças, ela coloca todo mundo para dentro da sala, entra, e todo mundo fica embaixo da mesa. Tipo, vai começar uma guerra nuclear mesmo. Começou, isso é um ataque. Na cabeça dela era claramente isso. E eu queria muito sair e olhar esses círculos que estavam no céu, porque era muito grande, era muito mágico aquilo. E aí, na pesquisa da tese, até então eu imaginava que isso tinha algo, uma grande parte de fabulação da minha memória. E aí eu vou pesquisar sobre isso. E, de fato, várias pessoas relatam esse fato nesse mesmo período. E em diferentes partes do estado todo. Ou seja, a escala disso foi gigantesca. E a gente encontra qual foi o foguete e tal que eles lançaram. Isso começa digamos, eu percebo isso a posteriori, né? Não na hora que eu estava fazendo e desenvolvendo os primeiros trabalhos, mas depois eu começo a perceber que isso tinha marcado muito a minha memória e, em parte, eu estava revivendo e recriando a partir já de um diálogo de arte contemporânea com Lenda Arte, Robert Smithson, a ideia toda de criar grandes trabalhos em grandes extensões na paisagem. E aí se relaciona com essa ideia da paisagem que está no compostar também, como um dos temas, a ideia de poder performar essa memória. Então eu começo a trabalhar com laser a princípio, alguns trabalhos que envolvem céu, aeronaves. Com esses trabalhos, começam a já envolver também questões sociais, né? Esse é um dos trabalhos desse período que eu desenvolvo, um dos mais marcantes, que é fazer uma ponte de luz entre um bairro, uma favela que tem em São Paulo, que é Paraisópolis, e um bairro muito rico em São Paulo, que é Vila Madalena, Pinheiros e Vila Madalena. Para ter uma ideia, o índice de desenvolvimento humano de Paraisópolis é o extremo do terceiro mundo. Digamos, ela está próxima de área de guerra. E na Vila Madalena é um índice próximo da Suíça. Então, essa distância social, a ideia era conectar através de uma luz. Então, são dois lasers superpotentes, eram, na época, um trabalho feito com físicos, um físico da USP que me orientava nesse trabalho, e uma ponte de luz que conectava esses dois lugares, aqui em Paraisópolis, e a distância de 8 quilômetros. Então, tudo isso, lembrando, né, a ideia da barreira do inferno, essa ideia de usar o céu como suporte de um determinado trabalho. Mas já cruzando com a questão, afinal a gente está fazendo, a gente não é lenda arte, né? A lenda arte ela tem a ideia de ser um papel em branco, né? A paisagem, um deserto, não à toa, vários dos trabalhos de lenda arte são num deserto. É como se fosse uma paisagem de uma folha em branco. E o que eu estou tentando desenvolver, e outros colegas também no período, é algo dentro da cidade, ou seja, numa escala de cidade. E depois uma escala também envolvendo uma história e uma determinada trajetória do Brasil. Aqui é um trabalho que liga o porto, um dos portos de escravizados em Salvador, com Senegal. E depois, 6 anos depois, eu consigo fazer essa outra ponte no Senegal, apontando para Salvador, ou seja, tentando recriar uma determinada conexão. Esses trabalhos, eles vão reproduzir mais literalmente mesmo a imagem que eu tive do círculo no céu. Então, esse é um dos trabalhos com a esquadrilha de fumaça e tentando criar uma escultura que fosse ao mesmo tempo etérea e ao mesmo tempo também tivesse essa escala do céu. Aí vão aparecer outros trabalhos que envolvem laser, e aí começa a cruzar muito com a ideia de intervenção urbana. O olhar para o céu é também um olhar pelos rastros que ficam no céu. Ou seja, as aeronaves, como elas podem ser usadas para desenhar. Aqui eu desenhando com um helicóptero. Como desenhar no céu com um helicóptero. E aí é toda uma produção, aí a gente já começa a entender o que a gente está fazendo é super coletivo. Porque envolve uma equipe no chão, uma equipe na aeronave, uma localização, 3 pontos da cidade. E como trabalhar no céu com um helicóptero tem toda uma simbologia também de tudo que a gente conhece de um helicóptero voando baixo. O som do helicóptero voando baixo, a ideia de algo está acontecendo, a ideia do temor, da polícia, como a gente conseguiu fazer nesse período esse trabalho.
Daniel na Cova dos Leões é um capítulo que eu vou falar muito sobre o fazer na graduação. A graduação, para mim, era a verdadeira Cova dos Leões. Foi realmente uma guerra com vários professores, com várias, assim, de guerra mesmo, de ser expulso da sala, de ser ameaçado de expulsão. Hoje em dia eu entendo que durante toda a minha trajetória acadêmica eu sempre fui o único estudante negro na classe. Hoje em dia a gente tem uma variedade, uma diversidade, ainda bem, uma afirmação de diversidade muito maior dentro da universidade. Mas isso, no começo do final dos anos 90, começo dos anos 2000, era praticamente o único em todas as classes. E eu sinto que minha batalha muito tinha a ver, não só como ser um estudante negro, mas ser um estudante negro que carrega uma determinada carga cultural, a partir das suas referências, que era completamente rechaçada, como, por exemplo, pichação. No final, a guerra que eu narro aqui nesse episódio tem muito a ver com fazer fotografia preto e branco, que um professor, em particular, na USP, acreditava que isso era a base de qualquer fotógrafo. Eu falava, não, eu vou fazer fotografia colorida. Enfim, eu faço uma série de trabalhos que vão ser trabalhos que referenciam um ambiente urbano, que também era dissonante e divergente nesse período. A partir desse encontro com a cidade, eu começo a trazer aqui a discussão racial, né? De que cor você me reconhece, a relação com a polícia. Esses trabalhos, em parte, eu já narrei aqui, nessa mesma sala. É uma trajetória que eu faço aqui na UDESC, que foi super importante, os convites para os diversos seminários e eventos aqui. Eu tive com a Célia em 2008, a gente veio com a Frente 3 de Fevereiro aqui, fez um show no centro de Floripa. Era um evento com a prefeitura também. Depois, em 2019, se eu não me engano, voltei aqui e fiz uma palestra sobre alguns trabalhos. Nesse momento, já era uma palestra de alguém que está fazendo doutorado, de um doutorando. Então, era uma palestra toda organizada para gerar um capítulo. E, de fato, nesse capítulo aqui, tem uma passagem que eu cito alguém ali do fundo da sala que perguntou uma coisa sobre esse trabalho, e eu transcrevo essa passagem e coloco. Esse trabalho aqui era muito um trabalho fundamental, né? A gente entender que, como arte, ela também é um processo terapêutico. Ele é terapêutico somente terapêutico, quando ele é só para você. Quando você coloca isso para o mundo, ele passa a ser arte e ser terapêutico para outras pessoas também. E nesse caso, o que eu estava tentando articular, e a minha cara de sofrimento aí, era essa ideia de uma blitz em relação aos policiais. Os policiais, eles controlam a gente no olhar, né? E isso está em todos os jovens, está em toda a população. Essa ideia de que você não olha policial no olho. Então, como é que eu poderia trabalhar isso? Eu inventei uma coisa que era uma blitz. Eu chegava com a câmera fotográfica e falava, quem é o oficial do grupo? Você pode tirar uma foto da gente? Aí eu me colocava junto com os policiais. Coisa que a direita foi fazer muitos anos depois, né? De fotografar junto com os policiais. Mas aí era bem para criar o constrangimento e as poses que cada policial ia criar em torno de si mesmo. Mas com isso eu olhava no olho do policial. Eu conseguia fazer com que eles agora ficassem contra a parede e não eu fotografando. Não era uma relação autoritária, era eles mesmos se fotografando e criando as suas poses, né? Então é bem uma relação semiótica, né? De como construir uma imagem junto com os policiais. Aí eu já comecei a ficar mais à vontade, isso virou uma espécie de hobby, né? Eu saía com a câmera, encontrava qualquer policial, descia do ônibus, deixa eu ir lá falar com ele. Então, era em qualquer lugar, eu estava lá com a câmera tirando foto com o policial. E a chave, a virada desse trabalho foi expor isso num batalhão de polícia. E isso foi realmente a virada, porque para você expor num batalhão de polícia, você vai até ali na Tiradentes, em São Paulo, e fala com o comando geral da PM do estado de São Paulo. E você tem que falar com o comandante, e ele aprovou, e não percebia nenhuma ironia nessa imagem aqui, nenhuma ironia nisso. Só que uma jornalista, a Juliana Monachesi, na época que sai essa exposição, né, era parte de uma curadoria
que mobilizava todo um bairro, ela escreve sobre a ironia. E a tenente, que tinha acabado de aprovar, e a gente fez uma abertura, essa fotinha da abertura aqui. Na abertura, a tenente fala, Daniel, tem ironia nesse trabalho? Como assim? Eu falei, tem. Tem um pouco de ironia. Não, vamos tirar esse trabalho. Eu falei, não, está aprovado pelo comando da PM, não dá para tirar. Isso está acima de nós, né? E aí o trabalho ficou um mês lá, foi um trabalho que ele traz um empoderamento realmente em relação a esse estado tão abstrato e tão silencioso. E essa coisa do olhar, ela não é à toa, né? A primeira coisa, eu não sei se alguém aqui já trabalhou na antiga FEBEM, a Fundação Casa, que a primeira coisa que um jovem que entra numa Fundação Casa da Vida aprende é não olhe para frente, olhe para baixo. E todos eles estão para baixo, assim, andando, e você vê eles andando para uma determinada encontro com o juiz, eles vão todos de cabeça para baixo, assim. Eu fiz também há um tempo atrás um podcast que é sobre justiça e várias partes da justiça, e é um podcast que é uma ópera podcast, uma ópera jornalística com músicos e tal, foi na época da pandemia. E a gente trabalhava com a justiça infantil, a justiça adolescentes e infratores, e tinha bem essa marca. E se você pensar também que a maior parte a segunda maior causa de mortes por confronto policial é atitude suspeita, ou seja, não é que a pessoa está fazendo alguma coisa, ele está suspeitando de você. O olhar realmente pode ser uma forma dele te suspeitar de você. Então não é algo abstrato e sem consequências. É de fato um processo de controle bem forte e uma relação de poder bem forte. Então eu criei algumas intervenções com policiais. Policiais durante um tempo na minha vida foram uma espécie de obsessão mesmo. E aí, a Frente 3 de Fevereiro surgiu nesse momento, que eu já tinha desenvolvido alguns trabalhos sobre essa relação policial. E aí, a minha mãe, que eu mostrei ali o livro, a partir da morte de um jovem negro, em 2004, morto pela polícia, ele leva a namorada do aeroporto, volta, os policiais tiram do carro, atiram nele e matam, e colocam arma, drogas. Ele só consegue ser descoberto esse caso porque o pai era ex-policial e acha o jovem, e aí a gente começa, então, a trabalhar com essa questão racial, como a minha mãe chama, primeiro os filhos, depois, e eu tenho uma família de artistas, né, irmãos artistas também, e vários colegas começam a se reunir, a gente começa a montar todo um coletivo focado nessa discussão racial. E nessa discussão racial, a gente já tem uma determinada experiência como coletivos em criar intervenções. Então, a primeira intervenção que a gente cria é muito inspirado por um grupo argentino, que certamente Cíntia conhece, o Grupo Arte Calerreiro. O GAC, eles faziam essas inscrições na Argentina em relação à ditadura militar. E a gente fez essa equivalência. E, no final, é uma continuidade também da violência militar, da ditadura militar, o que a gente vive hoje em dia no Brasil. E essa colaboração ela foi indo mais longe, né? Nesse caso, essa placa a gente colocou no lugar onde ele foi assassinado. Depois, essa placa foi arrancada pelos policiais. A gente colocou de novo, só com cimento. Eles foram lá, riscaram esse cimento. A gente foi lá, inscreveu de novo. E a gente fica imaginando, né? Cada um desses trabalhos é uma espécie de fronteira e de semente ou de uma determinada linha de desenvolvimento que a gente pode imaginar. O que seria de uma cidade inscrito todos os jovens que são assassinados pela polícia, inscritos nos lugares onde eles foram mortos? Que cartografia, um para um, a gente criaria na cidade, né? Então, um pouco dessa proposição. O artista, nesse caso, ele não é tanto uma agenda política para criar uma política pública, mas sim para criar um determinado dispositivo que pode se imaginar um outro mundo, uma outra forma de inscrever o mundo.
Aqui a gente, grande parte também dos dilemas e das questões que envolviam as questões raciais, violência, tanto aqui como também na Argentina em relação à ditadura militar e os desaparecidos, era como você consegue visualizar a quantidade de pessoas que morrem, né? Quantas pessoas tem nesse auditório, cabem nesse auditório mais ou menos? 130? 130. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei numa outra palestra. Brasil, em 2013, o índice, e hoje em dia provavelmente deve ser próximo disso, de pessoas que são assassinadas pela polícia, jovens que são mortos, é mais ou menos 160 por dia. Então, são assassinados de uma forma geral. A polícia é 30% desse número. Então, você imagina um auditório de jovens que sai todos os dias. A gente falava sobre Auschwitz, né, e a sistematização que os alemães criaram, né, racional de extermínio, e como nossa forma, não à toa se fala sobre extermínio da juventude negra, todos os dias 160 jovens são retirados desse auditório e desaparecem. E isso tem feriado, não tem domingo, não tem intervalo. Então, são números de guerra mesmo, o que a gente vive no Brasil. Então, como quantificar isso? Então, uma das ações foi colocar esses sacos pretos, era depois de um ano do assassinato do Flávio Santana, depois as ações envolvendo o julgamento do Flávio Santana. Aqui, essa é uma ação que também ela tem uma certa reverberação, racismo policial, quem policia a polícia, e ela inspira muito uma oficina que eu dei aqui, que era a perguntação. A ideia de que nós, como artistas, mais do que afirmar, temos que perguntar. E perguntar é uma maneira não só de você conseguir uma estratégia poética, mas é uma estratégia também de você abrir micropoliticamente essa percepção. Mais do que eu dizer que a polícia é racista, mais importante disso é criar um ponto de interrogação sobre isso. E nesse sentido, vários trabalhos são pontos de interrogação. Então aqui a gente colando, a gente foi nessa época xingado pelo secretário de Segurança do Estado como vagabundos, que faziam esse tipo de intervenção. A gente criava mapas, cartografias. A Frente 3 de Fevereiro foi bem profícua nesse momento, produzindo um livro, como eu mostrei, produzindo um álbum musical, está disponível no Spotify, se procurar Frente 3 de Fevereiro, o álbum musical eu gosto bastante, acho incrível, e tem o filme Zumbi Somos Nós, que também está disponível no YouTube, e que mostra toda essa trajetória de pesquisa do grupo. E uma trajetória transversal, e eu acho que essa transversalidade, em parte, é um ponto fundamental do trabalho. Deixa eu voltar aqui para mostrar que esse trabalho, Zona de Ação, a gente tinha o GAC trabalhando com a gente, da Argentina. Depois, a proximidade dos grupos argentinos ficaram mais com os terroristas. Eles ficaram mais parceiros, mas nesse momento foi o grupo de arte Calerreiro. A gente tinha também nesse evento o Brian Holmes e a Sueli Ronick, como, digamos, teóricos que fomentavam a discussão que a gente fazia. E foi um momento muito importante. Não sei se vocês já ouviram falar do trabalho do Contrafilé, Monumento à Catraca, Descatracalize Sua Vida. Enfim, foi também nesse mesmo evento em que a gente fez esse cartaz, fez as intervenções, e também o Contrafilé também estava fazendo esse trabalho. Aqui um pouco do nosso brainstorm, e aí essas metodologias horizontais, né, são também parte fundamental desse momento, e até hoje, de a gente pensar como a gente cria coletivamente, como criar um disco, um livro, um filme com 21 diretores, com 21 autores. Então, para isso, existe uma tecnologia social de desenvolvimento de metodologias. E o Flipchart aí era fundamental, né? Dessas metodologias, o anotar e fazer essa anotação coletiva em que todos viam era super importante. Eu desenvolvo um pouquinho aqui nesse capítulo também essas metodologias, como elas nascem e quais metodologias principais a gente tenta encontrar, né? Os caminhos, mais do que metodologias, né? Os caminhos que a gente inventa para
poder criar esses trabalhos. E ali a gente via o brainstorm de uma das bandeiras, aqui a bandeira abrindo na final da Libertadores. O momento do anúncio mais caro de todo o ano da Globo, e a gente conseguiu colocar uma bandeira escrito Brasil Negro Salve, transmitida pela Globo durante os 2, 3 segundos em que ela abre, na final da Libertadores. Então também a estratégia, a ideia de intervenção em diversas transversalidades, né? A intervenção como estádio de futebol, a intervenção como midiática, a intervenção depois gravada e usada numa apresentação de teatro que a gente tinha, depois sendo colocada também dentro de um filme. Aqui a imagem da Globo transmitindo, aqui a bandeira no seu lugar, e aí traz essa questão, né, que a Cíntia bem colocou naquela exposição do MASP, como a gente traz a potência para um momento como esse. A gente sabe do trabalho que a gente faz, é processual, tem uma potência de atrito com o determinado contexto social que a gente está, mas como ele consegue vibrar dentro de um espaço que é um cubo branco, um espaço museológico, um espaço institucional. E aí a gente tentou várias coisas. O primeiro, uma das estratégias mais felizes foi com essa bandeira Onde Estão os Negros. A gente tem uma trilogia, né? São 3 bandeiras, e essa a gente abre também no jogo de futebol. E aí, aqui é no Museu de Arte do Rio. Então, onde estão os negros dentro de uma fachada, numa fachada de um museu, o que ela diz, né? Onde estão os negros no acervo? Onde estão os negros na curadoria? Onde estão os negros representados? Enfim, quem se reconhece como negro? Existe uma dualidade nessa pergunta também, né? De quem se reconhece como negro. Então, essa multiplicidade de camadas que ela vai agitar como intervenção institucional. Nessa mesma situação aqui também a gente tem no MUAC, também a gente participando de uma exposição e colocando no MUAC. Aqui na Argentina, essa foi a primeira vez que a gente colocou essa bandeira pendurada, ela estava enorme dentro do espaço expositivo. E é muito interessante que na América Latina, o negro, ele termina sendo um guarda-chuva para uma coisa afro-indígena também, que são os cabecitas negras. Quando a gente expôs isso na Argentina, veio uma senhora, né, com o seu marido, perguntou: vocês estão falando dos cabecitas negras, né? Na época eu não entendi o que ela estava falando. Aí depois me explicaram: os cabecitas negras são os descendentes de indígenas, ou mesmo indígenas, que são chamados de cabecitas negras. Então, como essa ideia, ela já começa a vibrar a ideia de uma intersecção, uma interseccionalidade afro-indígena. Aqui, na Histórias Afro-Atlânticas, é a mesma série do MASP, que tem várias histórias, né? Foi um projeto do Adriano Pedrosa, se eu não me engano, junto com toda a sua equipe curatorial, de fazer, ano a ano, uma diferente história. Então, essa foi a primeira, que eram as histórias afro-atlânticas, e a gente colocando isso no MASP. E isso gera uma confusão nas redes sociais. Isso gerou tanta confusão, porque começaram, o MASP postou essa foto para um curso. E aí começaram os haters, assim, atacando assim, o post. Beleza. Aí o MASP não retirava as postagens claramente racistas. Aí a gente foi lá e começou a questionar o MASP. Não, vocês têm que tirar, tem que ter mediação. Isso foi um grande debate. O André Mesquita participou dessa chamada. Foi assim algo que a Larissa Macedo, que estava também nesse debate, né, que é uma pesquisadora negra, ela escreve, na tese dela, ela escreve um capítulo também, uma passagem sobre isso, porque foi bem bizarro a ideia, os argumentos que o museu criava para não retirar essa postagem, ou retirar os comentários, não fazer mediação. Aqui, Zumbi Somos Nós, é a última dessa trilogia. Aí um pouco da filiação, que é tão interessante com o movimento por moradia em São Paulo, essa maior ocupação da América... Não, da América tinha uma no México que era dessa escala também. Não, no México não, na Venezuela dessa escala. Mas imaginem, 23 andares, sem água,
e com energia com gato até o 23º andar. É uma ocupação. E nessa época, vários coletivos trabalharam nessa ocupação, que era a ocupação Prestes Maia, que dá nome àquele livro que eu falei, foi feito no parquinho, aquele livro é sobre esse período. Enfim, e aí uma série de outras histórias que estão dentro desse período. Aqui a apresentação audiovisual que a gente fazia, e aí eu já começo a trazer dentro dessa reflexão, veja bem, essa tese que eu defendo é dentro do cinema. Tudo isso eu considero cinema. Tudo isso está dentro do corpo do que eu considero o meu audiovisual, o meu cinema. E aí é invenção de dispositivo, né? E é a mesma inquietação que eu acho que também a Cíntia traz, dessa invenção do dispositivo, o que de fato a gente chama de cinema, o que a gente chama de biblioteca, e como a gente pode reinventar isso. E, em parte, a nossa alimentação, hoje eu percebo, depois de ter... olhando para o passado e olhando esse tipo de construção que a gente fazia, ela é muito baseada no pré-cinema. No momento em que o cinema não era uma tela que todo mundo sentava alinhado, assim como está esse auditório, e aqui tem uma tela. Esse modelo de cinema ele foi implementado no começo do século XX e imperou durante um momento. Tinham várias experiências que disputavam o que seria o cinema. E uma delas era isso, banda tocando, vídeo passando, teatro, coisas acontecendo ao mesmo tempo em que a imagem estava passando. E era um pouco isso que a gente propunha, e foi isso que a gente apresentou aqui em 2008, lá no centro aqui da cidade. Era uma banda, parte do grupo é formado pela banda, e aqui eu começo um outro capítulo. Arrastão de Loiros. Arrastão de Loiros. Eu já falei disso também aqui. Já expliquei esse trabalho. O Arrastão de Loiros, vou simplificar bastante aqui a história. Como um trabalho conceitual, vou simplificar bastante. Vocês sabem muito bem, aqui a geografia da exclusão do Rio de Janeiro, né? Como a área rica é a zona sul do Rio de Janeiro, e toda a área que não é o litoral, zona sul, é uma área pobre. E vocês sabem que tem todo um regime de exclusão montado em todas as nossas cidades. E o Rio de Janeiro é um reflexo bem claro disso. Fui convidado em 2005 para uma exposição em que eu propus, em 96, tiveram os arrastões. Para quem lembra da imagem... vários ônibus chegaram da periferia e os jovens negros passavam assim, varrendo, e criavam pânico e tal, e as pessoas saíam correndo. A minha ideia era fabular um pouco esse momento histórico, era como a gente pode reencenar esse momento histórico, como alguns teóricos falam, né? Dessa ideia de você reencenar, a potência que você tem em reencenar o momento histórico a partir de outro registro, outra montagem desse momento. Então, o que eu propus? 20 jovens negros, sem camisa, andando em Ipanema. Só isso. Eles não vão correr, eles não vão fazer nada. Eles vão andar na praia de um posto ao outro, do posto 9 ao posto 10. E aí a curadoria desesperou, falou, não, Daniel, isso vai gerar pânico, não pode. Você está proibido, a gente tira o seu nome do catálogo, a gente não te coloca na exposição, a gente não te dá dinheiro, não pode fazer esse trabalho, tá? Aí parei, pensei, refleti, e aí dentro dessa linha irônica, que tem vários trabalhos, tem um pouquinho disso, eu propus, então, loiros podem? Loiros podem. Então a gente vai tentar 20 loiros andando na praia. Essa foi a nossa tentativa dos 20 loiros andando na praia. Mas isso é uma coisa jocosa, mas que mostra um apartheid social claramente, né? Você pode ter agrupamentos brancos, mas você não pode ter agrupamentos negros. E a gente poderia fazer um estudo de caso aqui em qualquer shopping de cidade grande. Junta 10 jovens brancos andando no shopping. São meninos se divertindo. Junta 10 jovens negros e você vai ver que eles vão ser perseguidos dentro do shopping. Vão ser presos, vão ser acusados de criar um determinado instabilidade social. Então, como isso está latente na nossa sociedade, né? O único momento em que o Brasil teve lei apartheid mesmo foi aqui no Sul, né?
No Sul, no século XIX, era proibido para populações negras africanas migrarem para o Sul, tinha que ser brancos. Então, isso foi o único momento que o Brasil teve lei mesmo. Mas por que não tem lei? Porque a estrutura social é tão eficiente que não precisa de lei. Não precisa do apartheid na lei. Estruturalmente, a gente já vive isso. Aqui um pouco das imagens, né, do arrastão. Então, essa ideia de recriar a história é muito, muito fundamental dentro do trabalho que eu desenvolvo que à frente. Se a gente parar para pensar, né, a gente viu o futebol como um tema para frente de 3 de fevereiro. Se a gente pensar em ícones culturais brasileiros, futebol, a praia, e o capítulo seguinte é a arquitetura da exclusão, que eu vou trabalhar com outro ícone da cultura brasileira, que é o carnaval. Então, seria futebol, praia e carnaval. É também uma trilogia apresentada nesse bloco da tese. E aí a gente fazia essa bola grande aqui, Haiti aqui, uma bola gigante, soltava em alguns lugares. E, bem, vocês sabem, devem ter conhecimento sobre a história do Haiti, a primeira nação, única nação que uma revolta escrava tomou o poder, a primeira a libertar os escravos na América, isolada politicamente e economicamente por décadas e criada uma situação completamente de exclusão do capitalismo. Então a gente vai trabalhar a partir da arquitetura da exclusão, a partir da criação das UPPs, as polícias pacificadoras, a ideia de uma polícia pacificadora que vem junto com criar muros em volta de uma favela, colocar câmeras, e o que isso implica. E a gente usava esse dispositivo como um dispositivo de fazer audiovisual e fazer poético. Aqui na multidão, eu estou mostrando aqui todas as imagens estáticas aqui do trabalho, mas vale a pena ir atrás também das imagens em movimento disso daqui, que é muito legal. E por último, aqui, depois de 6 anos, a gente vai para o Haiti, faz a outra parte do trabalho, que era o Haiti aqui, depois vai no Haiti e faz uma outra parte no Haiti. No PAOBI, não vamos obedecer. Aí aqui o Palavras Cruzadas, era isso que eu queria, no final, aqui concluir a minha fala, mostrando as experiências de como, assim, depois de vários anos tentando resolver esse impasse de, novamente, como trazer a potência de trabalhos como esse, como eles entram dentro de espaços positivos. Você entende? Só a foto da bandeira, colocar na parede, é isso, ela fica com aqueles moldura, 60 centímetros da outra. Colocar a bandeira do lado de fora, uma resolução, uma certa vibração desse trabalho. Mas como poderia articular isso de uma outra forma? E aí depois, isso já no doutorado, pensando a partir da perspectiva audiovisual, o que eu encontrei dentro dessa ideia de fabular um mundo era gravar as pessoas para criar um ambiente inexistente, um ambiente interseccional. Então aqui a gente tem várias lutas interseccionadas, né? A gente tem o Dexter falando sobre encarceramento, a Lourdes Barreto falando sobre o direito à prostituição, a Mara Moira sobre o universo trans, movimento por moradia, indígena, as mães de maio, né? Mães que tiveram filhos assassinados pela polícia, e assim vai. Não vou falar todos, o tempo é curto. Mas eles nunca estiveram juntos. Eles foram fotografados separados e montados juntos. Essa ideia de como a gente fabular é a gente ficcionar também. Tem algo que é documental nesse trabalho, que ele ganha o formato assim, né? Ele é uma arena em que tem cada um deles, e todos eles estão te esperando, eles não falam com você. Você tem que ficar em pé, olhar no olho deles, e aí eles acordam. Eles estão lá num movimento meio bumerangue, fazendo assim, aí eles acordam e fazem um depoimento para você. Então, uma outra palavra que tem dentro do compostar aqui, da escuta, é um trabalho todo de escuta, que você tem que realmente criar uma relação de alteridade, que você para na frente e você vai escutar a história de cada um deles. Em parte, são 12 que formam mais ou menos 1h20 de experiência com cada um dos depoimentos. Ou seja, é um longa-metragem, só que um longa-metragem espacializado. E, principalmente, ele é documental, mas ele é ficcional, porque nunca eles estiveram juntos. Mas o que seria a força política de uma frente interseccional?
né? Com essas prioridades sendo colocadas. E a potência que existe nessas palavras cruzadas que repetem território, que repetem resistência, que repetem a palavras como corpo, identidade. Deixa eu terminar de explicar. Tem o TC que fala sobre quilombo, o Xambui fala sobre imigração, LGBTQI+, a Jéssica Tawane, feminismo negro, pela Juliana Borges, as Ocupas, da Marcela Jesus, e o Edinho Santos fala sobre cultura surda. Ele, surdo, negro surdo, ele fala sobre essa existência negro surdo. Então, como a gente consegue imaginar e fabular isso? Aqui é um projeto que eu também apresentei aqui na UDESC, quando ele ficou pronto, que é a versão gamificada desta videoinstalação. Veja bem, a videoinstalação ela tem a capacidade de receber o grupo todo aqui. 30 pessoas, 40 pessoas entram nessa arena, cada um dos sensores vai entender cada uma das pessoas e vai ficar uma Babel, todo mundo falando, mas você entende o que eles estão falando, você está diante da caixa de som, você entende. Como a gente transforma essa ambiência coletiva de uma imersão dentro dessas histórias numa imersão individualizada? E aí é um desafio que eu estou me impondo também de pensar o que é pensar isso como realidade virtual. Ou seja, a partir de headset, a partir da gamificação literalmente do trabalho. Ou seja, transformando o trabalho em game. E vocês sabem, não sei se eu descobri há pouco tempo essa ideia do game. O game, hoje em dia, é a maior indústria do entretenimento. É maior do que o cinema, do que a música. É a maior parcela, metade do planeta joga alguma coisa. E a gente não está falando de jogos de azar, não. Está falando de jogo, game. O antigo videogame. Então, é um campo que a poética, artes visuais, a disputa política, ela está posta lá, só que ela não está trabalhada, mas o potencial existe, né? A força de comunicação existe, os recursos para criar existem. E agora o trabalho que eu apresento aqui é o Terra de Gigantes, que era pegar essa ideia que ali tinha a interseccionalidade de várias lutas, e basear nas duas principais que eu acho que são revolucionárias no mundo todo colonizado, afro-indígena. Ou seja, essas duas fronteiras, que são duas massas assim, gigantescas de herança colonial, a escravização, o extermínio indígena, e aí a gente pode colocar também o moralismo religioso, que também constrói toda uma outra forma de segregação, 3 grandes heranças coloniais, traumas coloniais, e como essa fronteira afro-indígena é uma fronteira revolucionária e que também eu teria que imaginar e fabular dentro dessa videoinstalação, e aí só concluindo que aí o universo que eu tentei trazer essa potência, o que eu entendi, não adiantava a gente fazer as dinâmicas que eram bem frequentes na época dos coletivos, dinâmicas com o público, e deixa os resquícios dessa dinâmica no espaço, ou registros das intervenções fora. Eu entendi, nesse momento, eu dei uma grande virada em entender que nada disso dava conta, que a gente tinha que criar para o espaço expositivo um ambiente fabulado, um ambiente fantasioso e um ambiente quase que mágico, e que transita entre o entretenimento, entre o game e entre o documental. Então, nesse trabalho, a gente tem a participação do Davi Copenaua, da Dayara Tucano, e o que dirigir o Davi Copenaua para ele produzir uma obra de videoinstalação, junto com outros artistas, como Legítima Defesa, como Denilson Baniwa, a Jota Mombassa, e dirigir mesmo, falar, Jota, olha, não sei se você vai topar, mas a ideia é você fazer uma performance só com as mãos. Você faz a performance com as mãos lendo um texto. E a gente tem uma música do Naná Vasconcelos tocando no fundo. E a Jota fala, lá da Holanda, uma videochamada, fala, beleza, Daniel, eu topo. A gente vai gravar aqui, tem todo um custo para isso daí acontecer e tal. E ela faz essa cena, que é uma das cenas da exposição. Então, pensar a exposição não como curadoria, espaços e blocos curatoriais, mas pensar como narrativa e cenas. Cenas que as pessoas podem atravessar de diferentes formas, mas que tem essa potência de você entrar num universo, onde você vê o Jonathan Ege Beats, dançarino do passinho do Rio de Janeiro, da primeira geração, já um adulto, dançando passinho,
que você tem os não-humanos, como a cobra, o fogo também nesse ambiente. A Dayara Tucano também, que foi uma proposta. Vamos animar suas pinturas, Dayara. A gente faz um trabalho. Então, ali tem um pouco do registro de como ficou, né, uma das últimas montagens. E aqui é um pouco dessa reflexão sobre o audiovisual, o diorama e o panorama, são as experiências pré-cinema e como elas alimentam esse processo. Um pouco da organização aqui dos estágios do trabalho. E, por último, o epílogo que eu construo aqui no livro é sobre a minha mãe e meu pai, que dentro da universidade, em Natal, o que eu trago aqui é um dossiê da inteligência secreta que anotavam o que eles faziam. E o que eles faziam de revolucionário, que tem nesse dossiê que aparece na Comissão da Verdade, né? São os milicos dentro da sala, ou seja, são espiões mesmo, que ficavam dentro das salas. Imaginem, entre vocês, ficava lá um cara que você acha que é tipo seu brother, mas na verdade ele é um delator da inteligência secreta militar e anotando. E esse dossiê que eles fazem é sobre um festival de cinema que os professores fazem lá em Natal, e tem a lista dos filmes, e é incrível ver como eles estavam pensando isso, e como eles começam o dossiê dizendo a utilização do cinema como arma revolucionária, né, como o Godard falava. Aí eu vou recuperar essa fala do Godard, que na verdade não vem do Godard, vem de um chileno, e como esse trabalho ele vinha sendo organizado, toda uma sistematização, e como essa geração, falando sobre ancestralidade, como a geração dos nossos pais viveram uma época de resistência muito profunda. Imagina, fazer o departamento de humanas na Federal do Rio Grande do Norte. E, por último, tem aqui textos do meu orientador, que a gente tem que sempre contemplar, da Célia, sobre o meu trabalho. E também do Marcos Bastos, que é muito interessante. E é isso, gente. Ficou um pouco assim, Invisíveis Produções, o endereço. E esta é a capa, é a contracapa, a quarta capa. Obrigado. Amanhã vai ser lançado o livro, apareçam. Temos aqui para venda também. Queria convidar a Cíntia para compor a mesa para a gente fazer um bloco de perguntas. Né? Duas falas tão potentes, eu acredito que as cabecinhas devem estar cheias de questões para fazer. Alguém tem uma pergunta? Laura? Quer o microfone? Ou você fala assim? Eu tenho uma pergunta talvez um pouco besta, mas qual que é o nome do podcast? Fórum de Investigações Poéticas. Fórum de Investigações Poéticas, uma ópera jornalística, vários músicos e vários depoimentos sobre justiça. Oi, Cíntia. Eu queria só fazer um comentário, quando eu estava escutando você falar, que eu estou lendo o livro do Paul Preciado. E aí eu lembrei assim, as coincidências da gente estar envolvido pensando nisso, né, que há pouco tempo também passou esse filme aqui em Florianópolis, que eu achei maravilhoso, que é o Orlando, né, e que tem muito a ver com todo o trabalho de vocês lá, né, parabéns. Eu me lembrei muito quando você estava falando, muito bom. Bom, Daniel, seu trabalho eu não posso nem comentar, né? Eu sou suspeita para falar, né? Mas é maravilhoso, super completo, né? Cada vez que o Daniel apresenta, eu ainda aprendo mais coisas, né? E volto, e leio, releio, e é um trabalho que não se esgota. E é interessante ver como que o Daniel continua com todas essas mesmas interrogações, né? É um trabalho, assim, muito completo, muito pessoal, muito íntimo,
e de um afeto assim impressionante, né? Eu acho que isso é maravilhoso e me lembro sempre da primeira tese, primeira dissertação, até porque nem foi uma tese, é uma dissertação da Franciele, que foi quando eu conheci todo o Frente 13 de Fevereiro, através dessa minha ex-aluna que estava aqui conosco, uma das primeiras pesquisas aqui, e que foi lá, conheceu a Maunete e conversou com ela e trouxe toda essa reflexão aqui para nós. Então, já foi desde os primórdios do nosso mestrado aqui que a gente já ficou em contato, né? Muito bom. Um trabalho super completo, maravilhoso. E que sempre continua, né? Porque você sabe, Daniel não para, né? Sim, a gente não para, né? Essa é a nossa missão, afinal. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta. Sim. Gente, obrigado, que massa. Nossa, queria agradecer pessoalmente a galera, né, as professoras aí que fizeram esse corre burocrático imenso de trazer. Galera foda, muito babado, obrigado, muito foda. Muitas perguntas para você, mas vou comprar seu livro primeiro e depois a gente conversa. Boa. Mas, Cíntia, não sei, no meu processo de mestrado agora eu estou lidando com uma dificuldade arquivística, né, de memória, produzida principalmente, no meu caso, de pessoas transmasculinas, né? Difícil demais, cara. Tipo assim. E aí a gente vai lidar muito com... Tem até um amigo meu, que ele é um transmasculino também, ele foi responsável por criação de várias frentes muito importantes nacionais de transmasculinidades no Brasil. Ele, inclusive, é o vocalista do Apocalipse Queer, que é uma banda transcentrada que a gente tem aqui, que é chocante, acho que você vai amar. E aí a gente fez um documentário recentemente sobre as transmasculinidades no Brasil, e ele batia muito pé na entrevista, que era, cara, é uma produção de invisibilidade que existe, né? Então, quando a estrutura quer que a gente pense que a gente está começando de novo. Eles não querem que a gente tenha memória de coisas que já foram feitas, né? E aí, você fazendo esse movimento de construir esse arquivo, né? Eu fico me perguntando, primeiro, como você acessa e coleta. E como você guarda isso? Como que vocês guardam? Sabe, como que mantém isso vivo, assim? Né? Como que não se perdem as coisas e tal. Bueno, gracias por la pregunta. Quería hacer como un comentario a eso que mencionaste al principio acerca de siempre estar empezando de nuevo, o lo que nos hacen creer, ¿no?, que en el fondo siempre estamos partiendo desde cero. Creo que eso ha sido como una discusión política de fondo, no solamente desde nuestro costado, como desde nuestro colectivo, sino que yo creo que es algo que hemos podido compartir con otros colectivos, no solamente en Chile, pero principalmente en Chile. Creo que justamente este sistema hetero-cis patriarcal, ¿no?, lo que nos hacen creer es que todos nuestros esfuerzos, todos esos procesos largos de trabajo, ¿no?, de articulación, de escucha, de creación, son experiencias sueltas, deshilachadas, ¿no?, perdidas, y que en el ejercicio constante, ¿no?, este ejercicio constante que venía diciendo Daniel, que quizás es el único al que estamos llamados a realizar, es justamente romper esa idea, quebrarla, fisurarla, hacerle algún tipo de daño, no solamente para convencernos a nosotros, sino también para hacer ver que esto no es nuevo, ¿no?, y que todas esas experiencias que han sido acumuladas, ¿no?, como este archivo de capas y capas de experiencia, ¿no?, de luchas que se cruzan, ¿no?, y territorios que se conectan, son parte de un acervo, ¿no?, que es nuestra memoria y es nuestro lugar de enunciación, ¿no? Frente a eso, y la pregunta como del archivo, tomando en consideración ese punto, tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, porque cuidar esos materiales es algo que hemos hecho, al menos nosotros, de una manera muy intuitiva. Y quizás la motivación central de fondo, y esto es poco académico, incluso poco archivístico,
es cuidar esas cosas como si fueran algo muy preciado nuestro, ¿no? Algo que tiene ese peso afectivo, político y significativo, no solamente para nuestras existencias, sino para las existencias, las experiencias, subjetividades que se conectan con esos objetos. Entonces, cada vez que desplegamos la colección y luego la guardamos, es un ejercicio nuevo de cuidado. Y lamentablemente no tengo una respuesta clara para darte, porque justamente estamos pensando todo el tiempo cómo hacerlo de mejor manera, sin el ánimo de resguardar e invisibilizar, que no se entienda como ese resguardo como una invisibilización, sino como una apertura. Parte de nuestro manifiesto es sabernos que convivimos con la pérdida todo el tiempo. Nuestras biografías están atravesadas por esa frase. Entonces, convivir con la pérdida creo que ha sido también otro gran desafío en torno a tu pregunta. ¿Qué hacemos cuando las cosas se pierden, se dañan? Pero se dañan por el uso, porque otras personas las tocan, las sienten, las experimentan, ¿no? Creo que esa es una ecuación que al menos desde la archivística tiene una respuesta mucho más clara, ¿no? Para eso están los sobres libres de ácido, los papeles específicos, ¿no? Los lugares climatizados, ¿no? Que permiten justamente cubrir todas esas áreas del resguardo. Nosotros no nos plegamos a esa disciplina, abrimos otras formas de comprender nuestra propia práctica, tratando de cuidar, sin duda, esa es nuestra principal responsabilidad, pero entendiendo y teniendo a la vista todo esto otro que te comento. Eso. Deixa eu pegar um pouquinho na carona também na reflexão. O que para mim é chave, e quando eu falo, eu carrego também uma coletividade nisso, é a multiplicidade desses dispositivos de memória. Se a gente pensar, né, o que eu mostrei como editora, o dispositivo de memória livro, o que é a gente tentar imaginar como escrever num livro uma história como a da Frente 3 de Fevereiro, uma reflexão como um coletivo que está trabalhando com a cidade, ou a antologia trans através de poemas, ou seja, a gente fazer o exercício sabendo dessas limitações, mas sabendo da coerência que tem esse dispositivo. Nesse sentido, uma coisa que eu sempre defendi dentro dos processos editoriais tem que ser offset e tem que ser 1000 exemplares. Não adianta a gente participar de feirinhas editoriais com 50 exemplares. Isso não vai funcionar. Por quê? Porque a gente não consegue espalhar isso daí para várias pessoas terem isso daí fisicamente, porque não sou eu a resguardar. Outras pessoas vão criar essa memória também, vão montar as suas coleções. Então a gente tem que um pouco, como dispositivo de memória nesse plano, criar esse aspecto, sabendo que tem muitas limitações, principalmente do que a gente pode ser como publicação. Ao mesmo tempo, criar um dispositivo de memória num outro ponto, como um podcast, como filme, como documentário, e também conseguir espalhar isso e dizer, isso está no mundo, isso não está dentro de uma galeria que tem 10 cópias de um vídeo que vai vender a $1000. Não, isso está no mundo, isso está disponível para que outras pessoas possam consultar esse momento dessa memória, de como a gente, na nossa incapacidade, na nossa potência também, a gente conseguiu criar. E agora, o que eu tenho percebido e tenho trabalhado bastante é esse dispositivo de memória presentificando corpos, que é essa ideia dessas projeções, e eu acho que isso está em disputa atualmente pelas instituições museológicas. Existem personagens ao redor do mundo que estão contando a sua história, presentificados, e vão contar daqui a 100 anos, vão contar e conversar com o público, corpo mesmo. Corpo ali, como ou holográfico, ou uma projeção mais simples, com um motor de inteligência artificial rodando as respostas, buscando de uma rede neural do que ele tem como
história e memória escrita que possa ser performatizado. Então, esse campo eu acho que a gente também tem que disputar, que é um campo de que corpos vão contar a história desse futuro, que corpos presentificados. E é incrível o poder que tem essa presentificação. Uma coisa é você fazer um filme, outra coisa é você coloca essa pessoa projetada, o corpo inteiro, 100%, é outra relação que as pessoas têm com isso, com esse depoimento, com o gestual. E é um pouco esse universo mágico que quero muito ainda experimentar, essa presentificação. E como a gente pode misturar isso com escalas, com outros seres, e a partir disso ir construindo outros planos, como, por exemplo, o game também. A gente está há 1 ano trabalhando, transformando essa exposição num game, que deve ser lançado esse ano, e é um determinado tipo de jogo que dá para você fazer com essas histórias, e esse é um outro dispositivo de memória. Eu acho que você falar alto na tua vida. Queria agradecer muito pela escuta possível, foi lindo ouvir vocês falando. E eu senti que tem uma coisa que me pega muito nas 2 pesquisas, que foi a relação do coletivo. A minha pesquisa ela parte do ambiente da escola e entender que a escola é uma coletividade que ninguém escolhe fazer parte, é uma coletividade inevitável. E isso gera várias polêmicas em como colaborar nesse espaço, e eu fiquei com muita curiosidade de ouvir mais de vocês sobre essas experiências de colaboração, como que a gente cultiva essas coletividades, né? Nunca são românticas e são reais e tem problemas e também tem potencialidades e coisas muito lindas que surgem. Eu agradeceria muito. ¿Yo? Muchas gracias por la pregunta. Creo que ese es otro enorme desafío, ¿no? No solamente ya los desafíos que nos inventamos, sino también cómo los cultivamos, como dices tú, colectivamente. Desde nuestro costado, desde la experiencia de la biblioteca queer, creo yo que nos salvó la vida darnos el tiempo a la escucha y a la escritura colectiva. Creo que esa como toma de la palabra, ¿no? Ese gesto lingüístico colectivo, ¿no? Desobediente, pero también de supervivencia, de trabajo, pero también de proyección, de fabulación, de imaginación, nos salvó la vida, pero no para siempre. Después de, por ejemplo, nuestra experiencia en el MASPI, tuvimos como como cuando la ola se devuelve un poco, ¿no? Una resaca. Esa resaca yo creo que significó haber avanzado muy rápido. Creo que los tiempos, para que ya lo sabíamos, lo intuimos, lo practicamos, lo pudimos poner en práctica y lo proyectamos juntos, ese tiempo necesario de escucha y de palabra colectiva, hacia el final del año pasado, por ejemplo, fue una locura. No se dio, fue solamente como seguir como agarrando más velocidad, básicamente. Entonces, creo yo que si hay algo que aprendí en los últimos meses del trabajo en mi colectivo, en ese tiempo presente y de todos los aprendizajes que tuvimos durante estos meses, fue darnos el tiempo, la escucha y la palabra. Creo que eso es clave, porque independientemente de los aciertos, de los errores, todo eso es mucho más fácil de resolver cuando eso sucede, ¿no? Y tiene su tiempo y su relevancia y su importancia en la creación colectiva y en ese cultivo, porque es mucho más fácil enfrentar una dificultad teniendo eso más claro. Entonces, creo yo que si hay algo con que milito hoy, o sea, como de mi militancia política, afectiva y creativa como artista, pero también como gestora y académica, es darle ese tiempo a poder encontrarse y realizar esos acuerdos, como ir fijando esas palabras, que más o menos les conté que lo hicimos como muy conscientemente al principio de nuestro proceso.
creo que esa es la respuesta más honesta que te puedo dar ahora en torno a cómo lo hemos llevado en el cuerpo y en nuestra última experiencia como colectivo. Seguindo o que a Cíntia colocou, o que me importa nesse processo de instituições de ensino, seja acadêmica, seja escola, é saber se a gente tem a possibilidade de moldar esse espaço de escuta. Se não tiver essa possibilidade da gente pensar outros caminhos e sair de metodologias fixas e pensar outros caminhos, para mim não me interessa. Eu sei que é luta de várias pessoas, mas eu sei que ali não está a minha potência. E eu falo isso para todos os que eu conheço que querem ingressar, seja no mestrado, no doutorado, vá num lugar que reconheça a sua potência. Isso quer dizer que você tem a capacidade de criar o seu caminho e não partir das metodologias que o seu orientador ou o seu departamento quer criar para você. Então, nesse sentido, a nossa luta, e eu acho que a gente como coletividade e como exercício coletivo horizontal, criou muitos caminhos e muitas tecnologias sociais. Uma parte assim, de frustração é não ter conseguido registrar em publicações todos esses processos tão ricos que vários coletivos tiveram, né? E vários coletivos também sofreram essa mesma ressaca de grandes exposições. É uma coisa que a gente poderia fazer uma genealogia das grandes exposições que acabaram com coletivos. A Bienal com Contrafilé, o Mico e uma exposição que teve importante em São Paulo. Enfim, tem vários coletivos que eles se desfazem depois de tanta mobilização e tanta embate que tem, né, nesses processos. Mas eu diria que encontrar esse lugar em que realmente essa luta importa. Eu vou contar para você uma coisa íntima que praticamente eu tenho um trauma com a escola. Eu tenho um filho de 17 anos. Praticamente eu não consigo ir numa reunião de pais e entrar na sala e não imaginar que eu estou num colégio de padre que eu estudei. E assim, é um negócio assim que eu vejo, E por mais que os pais de um colégio elitista, particular, falem de uma luta antirracista que eles vão fazer lá, eu não acredito. Eu olho para aquilo ali não me diz que aquilo ali tem potência e espaço para a criação de uma outra perspectiva. Mas eu entendo que várias pessoas vão fazer disso a sua luta fundamental. É como eu volto a falar, a multiplicidade dessas diversas lutas é o que constitui a nossa força. É isso que é impegável, que é impossível ser contida, essa multiplicidade. Dado o adiantado da hora, eu vou passar para... Já adiantou a hora, entende? Então, amanhã a gente continua com a nossa programação, com a oficina da Gabriela Nobre de manhã, às 14 horas as comunicações, um coffee break, né, no meio. Continua com comunicações, coquetel de finissage, a palestra com Luciara Ribeiro e Gustavo Caboclo, e o lançamento de livros na Galeria Jandira Lorenz. O Daniel vai lançar o livro Da Barreira do Inferno à Terra dos Gigantes, Emaranhadas, Farelo, Roteiros para Mucana... Não enxergo porque o negócio é da visão aqui mesmo. Enfim, na Galeria Jandira Lorenz. Agora eu já terminei. Colocou gigante. Então, grata, muito obrigada, Cíntia, Daniel, grata a todas as pessoas que permaneceram firmemente até o final, porque é muito instigante, é um debate super importante para a gente no campo da pesquisa. Agradeço a Célia de novo e é isso, vamos finalizar, né? Fechar a porta do boteco.